Opa, galera, eu tô no começo do vídeo aqui só para contar para vocês, na verdade, para pedir para vocês o feedback desse vídeo aqui, que eu vou estar trazendo um relato do subreddit que fala sobre Strange Encounters, um bagulho assim em resumo, encontros estranhos, com pessoas estranhas no caso. Então, se vocês gostarem desse relato, se vocês gostarem desses tipos de relatos de pessoas e não só creepypastas, enfim, me dê um feedback. Vocês gostam mais desse tipo de vídeo ou das creepypastas, das histórias de terror? Muito obrigado por tudo. Fica aí porque tem curiosidade interessante no final e valeu! Isso aconteceu há décadas. Meu tio era psicólogo no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e conseguiu para mim um estágio de verão na clínica onde eu trabalhava. A ideia era eu conhecer a profissão de perto e descobrir se aquela carreira ia me interessar. Naquela época existia um grupo religioso bastante conhecido na região. Eles viviam em uma comunidade isolada e pregavam ideias de liberdade, amor, entrega e comunhão. Quase todo mundo que eu conhecia dizia que aquele grupo era estranho e até assustador. Eu nunca dei muita importância. Sempre procurei evitar julgar as pessoas sem conhecer elas bem. Uma sexta-feira, uma mulher que trabalhava comigo me convidou para participar de um encontro do grupo. Ela disse que haveria música, comida, meditação, dança e conversas sinceras. Eu respondi que já tinha outros planos. Ela perguntou quais eram. Inventei uma desculpa, disse que estava sem carro e que não teria como chegar lá. Ela respondeu imediatamente que poderia me dar uma carona. Disse que, se fosse preciso, os outros membros do grupo também ficariam felizes em me buscar. Eu inventei outra desculpa e depois outra, mas ela tinha uma resposta para todas elas. Hoje, olhando para trás, percebo uma coisa. Quando você se pega inventando desculpas para um desconhecido apenas para proteger seus próprios limites, geralmente é porque essa pessoa já começou a ultrapassá-los. Eu estava desconfortável com o motivo. Claro que eu poderia simplesmente ter dito não, mas esse nunca foi meu jeito. Eu sempre preferi inventar uma desculpa porque, na maioria das vezes, as pessoas respeitam uma justificativa. Isso funciona com praticamente todo mundo, mas dessa vez não funcionou. Eu acabei indo. Quando cheguei, encontrei exatamente o que imaginava. As pessoas se abraçavam de forma intensa, falavam o tempo todo sobre liberdade, havia música tocando, gente dançando e um clima de entusiasmo constante. A mulher que me convidou fez questão de me apresentar a todos. Em determinado momento, a música parou para que todos conversassem com os convidados daquela noite. Foi então que percebi que eu não era o único visitante. Não lembro exatamente do discurso, mas tudo começou a ficar muito estranho quando passaram a falar sobre o líder espiritual do grupo. Foi naquele instante que eu soube que jamais voltaria ali. Até então eu só me sentia deslocada, como alguém que havia parado na festa errada, sabe? Mas quando começaram a tratar aquele homem como uma figura quase sagrada, elogiando de maneira exagerada e demonstrando uma devoção que parecia a verdadeira adoração, algo acendeu o alerta dentro de mim. Não gostei nem um pouco daquilo. Assim que os discursos terminaram, tentei ir embora. Avisei a mulher que havia me convidado que estava saindo. Ela respondeu que estava apenas começando. Depois sugeriu que eu passasse a noite ali. Segundo ela, só assim eu conseguiria entender realmente o grupo. Eu disse que precisava trabalhar na manhã seguinte. Ela olhou para mim e perguntou: Mas amanhã é sábado, como assim você vai trabalhar? Então eu inventei outra história, dizendo que havia combinado algo com meu tio. Minhas desculpas já não faziam sentido. Eu nunca fui um bom mentiroso. Depois de insistir por mais alguns minutos, ela perguntou diretamente: Você tá com medo? Respondi apenas que precisava ir, pedi desculpas e fui embora. Saí praticamente direto pro estacionamento. Nunca mais voltei. Continuei encontrando aquela mulher no trabalho durante algum tempo, mas nós dois evitávamos tocar no assunto. Sempre tive a impressão de que ela receava que eu contasse para os outros colegas como tinha sido aquela experiência e que todos passassem a enxergar aquele grupo como uma seita. Naquela época, isso aconteceu antes da criação da IPA, e admitir isso me faz me sentir bem velho. Ainda assim, já existiam regras bem rígidas sobre privacidade e confidencialidade dos pacientes. Aquela mulher tinha acesso aos dados de todos eles. Quando conto essa história, muita gente diz que essa talvez seja a parte mais preocupante de tudo. Sinceramente, não sei. Não acredito que ela pudesse fazer muito além de enviar panfletos ou tentar recrutar algumas pessoas. Também não acho que a maioria dos pacientes fosse especialmente vulnerável.
Uma ou 2 semanas depois deixei Oregon e nunca mais pensei naquele grupo. Até que, uns anos mais tarde, surgiu uma notícia que chamou a atenção do país inteiro. Descobriu-se que membros daquela comunidade haviam contaminado deliberadamente alimentos com salmonela para impedir que as pessoas votassem em uma eleição local. Centenas de pessoas adoeceram. Quando eu vi aquilo, fiquei horrorizado, mas não surpreso. A primeira coisa que pensei foi: eu realmente escapei de uma merda. Se eu tivesse continuado a frequentar aquelas reuniões, talvez tivesse sido doutrinado. É fácil imaginar muita gente que entrou ali cheia de dúvidas, exatamente como eu, mas aos poucos foram se acostumando. Talvez, se eu tivesse participado de mais 3 ou 4 encontros, aquele desconforto inicial desaparecesse. Talvez eu começasse a acreditar. Isso me assusta. Será que eu também teria chegado ao ponto de participar de algo tão absurdo quanto envenenar pessoas inocentes? Hoje existem inúmeros artigos e livros contando a história daquele grupo. Há relatos de muitas outras coisas terríveis que eles fizeram. Não sei exatamente quais histórias foram comprovadas e quais acabaram se tornando apenas rumores. Mas tenho certeza de uma coisa: o ataque com a salmonela provavelmente não foi a única coisa em que tentaram machucar as outras pessoas. No fim das contas, a maior lição que tirei dessa experiência foi aprender a respeitar os próprios limites. Eu percebi que meus limites estavam sendo violados no exato momento em que comecei a inventar desculpas para evitar aquele convite. Aquele desconforto inicial era um sinal de alerta. Hoje, se uma situação parecida acontecesse outra vez, eu simplesmente diria não. Sem desculpas, sem justificativa, apenas respeitando aquilo que minha intuição já estava tentando me dizer desde o início. Cara, que história simplesmente bizarra, mano. Mas eu agradeço que a personagem da nossa história conseguiu sair. Conseguiu não, teve cérebro pra simplesmente, mano, não dá pra ficar aqui, vou embora no primeiro dia. Ainda bem que ela não passou a noite, cara. Talvez alguma coisa ruim pudesse ter acontecido. E pelo que eu vi aqui na internet, eu já tô ligado qual é o nome desse grupo aí que ela tá relatando. A história, ó, vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, mano. Movimento Rajneesh, é uma coisa assim. É um movimento religioso e espiritual fundado e liderado por Bhagwan Shree Rajesh no início, peço perdão aí pela pronúncia, no início da década de 1970. Tornou-se internacional por combinar práticas de meditação críticas às religiões tradicionais e ideias sobre liberdade individual, ao mesmo tempo em que permaneceu cercado por controvérsias intensos debates. E o ataque que ela cita é aqui, ó. A história do movimento ficou marcada por uma série de acontecimentos envolvendo integrantes de sua liderança na década de 1980. Entre eles estiveram um ataque com salmonela contra restaurantes locais. Há quem diga que foi, pelo que eu vi aqui, foi contra lanchonetes, mas enfim, considerado o maior ataque bioterrorista da história dos Estados Unidos da época, além de escutas ilegais, conspirações e outros crimes pelos quais diversos membros da administração da comunidade foram posteriormente condenados. Cara, que bizarro. Simplesmente bizarro. A gente acabou de encontrar um relato de uma pessoa que conheceu um grupo que, depois de uns anos, ficou conhecido por um ataque bioterrorista, pelo maior ataque dos Estados Unidos bioterrorista. Bizarro. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Por favor, me dê o seu feedback se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, se vocês gostam dessas histórias aqui, se vocês preferem histórias de terror, relatos de terror reais ou relatos interessantes como este aqui. Muito obrigado por tudo e falou!